A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos trazer para vocês duas valiosas dinâmicas. Dinâmicas essas que estarão servindo como objetivo para conscientizar os seus alunos de que a igreja ela não é composta apenas por membros e nem é composta também apenas pelos pastores. Não, ela é composta por um corpo ministerial e pela sua membresia juntas. Tá? O que é que você vai precisar para essa dinâmica? Você vai precisar, fita adesiva, cartões com funções ministeriais. Como que eu posso fazer esses cartões? Você pode pegar folha de papel, uma folha de papel grossa, principalmente se você puder comprar aquelas folhas de papel de gramatura 180. Aí você vai fazer cartões. Você vai dividir uma folha dessa, essa aqui já tem uma gramatura grossa. Você divide em 4 partes, uma folha como essa. Faz cartões, certo? Nesses cartões, dependendo de como é a sua igreja, você vai fazer as funções ministeriais da sua igreja. Cada cartão vai conter uma função ministerial. Por exemplo, pastor, líder de louvor, líder de jovem, professor da EBD, líder de oração. Se na sua igreja tiver ciclo de oração, né? Líder de ciclo de oração. Então, procure ver quais as funções de liderança da igreja e você vai colocar nos cartões. Em seguida, faça outros cartões também com atividades da membresia da igreja, dos membros da igreja, certo? Por exemplo, participante de célula, se a pessoa participa de uma célula, bote lá, né? Participa é uma pessoa voluntária, né? Participa da igreja de forma voluntária quando precisa dela. É um ofertante, olha, já coloca no cartão. Um dizimista, certo? É uma pessoa, um aluno da escola dominical. Coloque, né? Aluno da escola dominical. E aí você vai explicar que o objetivo da dinâmica é fazer com que cada equipe crie um quadro em que as funções ministeriais e as atividades da membresia estejam conectadas e trabalhando juntas. Entendeu? Então, eles vão receber os vários cartões. E aí, com esses cartões, eles vão criar um quadro bem organizado e fazer com que ministério e membresias possam trabalhar juntas dentro desse quadro que eles formarem. Então, defina um tempo, né? De acordo com a situação e o tempo que você tem para ensinar. Não ultrapasse a 10 minutos, tá? Então, cada equipe deve se reunir, criar um quadro, né? Como eu disse, utilizando os cartões, com essas funções ministeriais, com essas atividades da membresia, certo? Depois que eles terminarem o tempo, né, estipulado, eles vão agora apresentar esse quadro para o grupo e mostrar o que eles fizeram. É muito importante que depois que eles apresentarem o seu quadro, vocês incentivar a discussão sobre isso, né? Sobre as funções ministeriais, a atividade da membresia, como elas podem trabalhar em conjunto para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja. Em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai pedir para que cada participante escreva num papel como ele pode contribuir como membro para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. Depois que eles escreverem isso num papel, você vai levar para a sala de aula uma sacola, uma caixa, um recipiente. E eles vão colocar tudo isso lá. Depois que eles colocarem, agora eles vão escrever outro papel. Eles já deram uma sugestão de como contribuir como membro. Agora, se eles fossem do corpo ministerial, como eles poderiam contribuir? Aí vão escrever em outro papel e colocar em outro recipiente. E aí o que é que você vai fazer? No final, tire tudo isso, mostre para os seus alunos, discutam com ele, não é? O que de bom pode ser aplicado. O importante é que no final você encerre
a dinâmica com uma oração, agradecendo a Deus por cada um dos membros da igreja, pedindo sabedoria a Deus, pedindo discernimento, para nós trabalharmos cada dia melhor para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja. Tá certo? Então é muito importante, gente, essa dinâmica, porque ela vai ajudar, né, de uma forma interativa, fazer com que os participantes eles possam entender que a igreja ela é composta não apenas por pastores, não apenas por membros, mas todos juntos formam a membresia da igreja. Essas partes unidas vão trabalhar juntas para o crescimento e o desenvolvimento da igreja. A segunda dinâmica que você vai fazer, você vai precisar dos seguintes materiais: papel e caneta, tá? E a fita adesiva, certo? Essa fita adesiva, você pode usar ela futuramente, caso precise. Muito importante você levar, né? Então você vai dividir os seus alunos em grupo de 3 ou 4 pessoas. E aí você vai distribuir folha de papel, caneta, certo? Para cada aluno, caneta ou lápis, certo? E você vai explicar que cada grupo será responsável para criar uma lista de atividades que uma igreja precisa fazer para ser bem sucedida. Entendeu? Então, dividir o grupo, pronto, gente. Façam no papel que vocês pegaram uma lista de atividades que toda igreja precisa fazer para ser bem sucedida. E aí você vai pedir para que eles incluam tanto a atividade ministerial, como também a atividade dos membros da igreja, tá? É muito importante isso. E aí você vai dar o quê? De 5 a 10 minutos para eles criarem as suas listas. Depois, né, que eles terminarem essas listas, né, eles vão ler em alta voz e vão colar suas folhas de papel na parede, né, com a fita adesiva, certo? Depois que todas as listas estiverem na parede, peça que os alunos examinem essas listas, identifiquem quais as atividades realizadas pelo corpo ministerial e também pelos membros da igreja, certo? Depois discuta essas descobertas com o grupo, né? Faça perguntas, questionem. Então, essas atividades, elas podem ser desenvolvidas apenas pelo corpo ministerial ou também pela membresia. Muito importante você questionar isso. Porque é importante que um membro da igreja também desempenhe um papel ativo na igreja, certo? Então termine a dinâmica com uma breve reflexão, encorajando os seus alunos a refletirem, principalmente sobre a importância de cada membro da igreja, independentemente de sua posição, do seu papel, de modo que eles possam contribuir para a unidade e o crescimento da igreja como um todo, tá certo? Então, ajude seus alunos, conscientize os seus alunos nessa valiosa dinâmica. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.